Fala galera, já assisti a Predador Terra Selvagens na cabine de imprensa, galera. Crítica completa sem spoilers, ela já está liberada aqui no canal, já está liberada aqui. E esse vídeo aqui, ó, teremos spoilers, ou seja, aviso dado, bora lá, porque é o vídeo onde é o famoso todos os spoilers do filme, onde conversamos abertamente sobre o que acontece aqui na trama. Aviso dado, bora lá, tá? O filme começa ali, cara, com os preceitos dos Yautja colocados na tela e já emenda uma grande sequência de ação, porque a gente é apresentado ao deck. E o deck, tá? Ele chega com, cara, é uma nave, mas é como se fosse uma grande moto, cara, que ele chega próximo de uma montanha, ele escala aquela montanha, mas não de uma maneira normal, tá? Ele coloca ali como se fosse um artefato que ele prende na areia e prende na outra ponta da montanha e ele sobe rapidamente, e dentro dessa montanha ele entra numa caverna, onde ele é surpreendido por um outro predador, que, na verdade, cara, é o seu irmão, tá? Que é o Quay. E ali eles têm uma grande sequência de ação, onde é como se fosse um ritual que o Dex está passando. E tem uma coisa importante já desde o início, tá? Que chama atenção em relação ao deck. Que, pô, pra quem já assistiu o trailer já se ligou, tá? Que ele tem um aspecto físico inferior ao predador que a gente conhece já, né? Pela cultura pop, inclusive em comparação com os outros predadores que aparecem no filme também. Ele é muito mais franzino, digamos assim, tá? Em relação ao corpo dos outros e aos outros predadores, tá? E essa sequência toda de ação é essa parte do ritual onde acontece, sim, ali o Quay derrotando, tá? O deck. E é uma tentativa que o Dex está fazendo de conseguir se afirmar para o seu irmão, porque ele ainda não faz parte do clã dos Yautja. Então ele precisa passar por uma grande caçada para conseguir sim estar dentro do clã, para ele ser aceito pelo clã, ou seja, ele não recebeu um manto ainda. E o que é o manto, na verdade, tá? É aquele dispositivo onde, né, ele coloca e consegue acessar a camuflagem. Depois da sequência de ação, tá, tem uma grande conversa entre o Quay e o deck, onde o deck precisa escolher onde que ele vai ir para tentar conseguir uma grande morte, digamos assim, praticar essa grande caçada ali, para que ele apresente, né, para o clã essa cabeça, literalmente, ali, e que ele seja aceito para o clã. E ele acaba decidindo, tá, ir pro, cara, o pior lugar que ele poderia ir, porque é o lugar onde nenhum Yautja ou nenhum predador voltou, e também é chamado de o Planeta da Morte, tá? Que é Jenna. O Quay, inclusive, comenta, tá, para o deck que o próprio pai deles tem medo de ir para lá, tem medo de ir para Jenna. Então que ele não deveria ir para lá. O deck, né, aquele jovem, aquela coisa toda, decide, não, é para lá que eu vou. Só que eles escutam um barulho de algo se aproximando, de uma outra nave se aproximando da nave onde eles estão. Quando eles vão ali para parte externa, essa outra nave está sendo ali capitaneada pelo pai dos dois. E o pai já cobra diretamente o Quay do porquê que ele não matou o deck. Porque o deck, na verdade, ele é um grande fracasso. E um Yautja fracassado, ele não pode sobreviver. E ele manda o Quay matar o irmão. Ele manda o Quay matar o deck. O Quay se recusa e ele tenta argumentar com o pai que o deck vai para Tyr para fazer a sua grande caçada e tudo mais, e inclusive que ele vai para Jenna. O pai, cara, tá, tira sarro da situação e tudo mais. E o que o pai faz, tá? Ele pega, aciona um artefato que prende o deck no chão, como se fosse assim, duas amarras que prendem na perna, que obrigam ele a ficar de joelhos, e automaticamente prendem os pulsos também, que fazem as mãos já ficarem coladas no chão também. Com essa parte toda presa, é para o Quay simplesmente pegar a sua espada ali e, cara, decepar ali o seu irmão. O pai manda, tá, o Quay fazer isso, manda o Quay matar o deck. Quando o Quay se aproxima, tá, para pegar e coloca a espada até próximo da garganta do deck, ele obviamente não faz e ele pega, acerta ali a esse aparato que está prendendo o deck. Acerta, arrebenta ali o que está prendendo ele e manda o deck simplesmente entrar na nave. O deck recusa e o que o Quay faz, cara? Ele prende, tá, algo nas costas do deck e joga como se fosse aquele mesmo aparato, tá? Ou um aparato muito parecido assim, com o que o deck utilizou
prendendo na areia e prendendo na outra parte, tá, do penhasco lá para conseguir subir e chegar lá no começo do filme onde estava a caverna, onde estava o Quay. E nisso é arremessado para dentro da nave o Deck. E o Quay, pelo seu dispositivo, aciona as portas para as portas fecharem, ou seja, o Deck não consegue mais sair, ele está preso dentro da nave. O pai, obviamente, parte para cima do Quay, luta com o Quay e mata o Quay, e não só mata o Quay. Ele, no momento que vai decepar o Quay, na frente do Dex, está gritando pelo seu irmão e gritando para que o pai não faça aquilo, o Quay consegue, nos seus últimos segundos ali, acionar a nave e fazer com que a nave parta. Segundos, obviamente, antes da nave partir, o pai decepa o Quay e a nave parte. Quando a nave parte, tá, o Deck simplesmente como ele tá solto na nave, né, a parte toda gravitacional acaba jogando longe e ele acaba ficando desacordado. E ele só vai acordar quando a nave já está chegando em toda uma parte que existe em volta do planeta, né, em volta de Jenna, formado por pedras. A nave começa a bater nessas pedras e é o momento onde o Deck acaba acordando. A nave cai no planeta, só que o Deck ele sai com como se fosse um sistema de salva-vidas, entendeu? Que é uma navezinha assim, ele sai da nave antes que ela bata, né, na superfície e acaba caindo já numa parte da floresta. Nessa parte da floresta que ele cai, ele conseguiu pegar ali algumas coisas, né, de armamento da nave e ele começa a colocar em cima de uma grande pedra. E tá lá, né, a parte da bomba, a parte de não sei o quê, e ele vai selecionando as coisas e vai realmente vendo se as coisas estão todas conforme ele espera para ele partir para sua jornada, partir para sua caçada para matar alguém. E quem é que ele quer matar, tá? Dentro das Planetas da Morte, dentro de Jenna, existe o Kalisk. E o Kalisk é o ser que, justamente, nenhum Yautja, nenhum predador, que é também, né, o qual o pai do Deck e do Quay tem medo, o Kalisk é o ser dominante ali que existe de Jenna. Então, essa jornada toda, tá, de afirmação para tentar entrar no clã e para conseguir esse respeito todo por parte do Deck é realmente conseguir chegar onde está o Kalisk e o matar, decepar sua cabeça e levar até o clã para ser aceito. Quando o Deck tá ali arrumando suas coisas todas ali, cara, dessa parte da floresta começam a cair assim, ó, como se fossem pedaços da árvore, assim, tá? E começam a atacar ali, são realmente seres vivos que tem nessa floresta, tá? Eles começam a atacar o Deck e o Deck vai tentando lutar contra, só que o que acontece? Eles acabam roubando também, tá? A parte de equipamentos que o Deck tem. O Deck acaba ficando apenas com, cara, o que ele tem no seu pulso e com sua espada. É basicamente isso que ele consegue ficar. E ele vai derrotando, só que o que acontece, cara? São grandes caules, entendeu? Que vão surgindo assim e não param de surgir dessa parte da floresta ali. E eles vão se tornando muitos, muitos, muitos que vão acabar matando o Deck, porque ele não consegue lutar com tudo ao mesmo tempo, com todos ao mesmo tempo. E ele vai correndo até uma parte onde tem uma grande subida, assim, com uma grande pedra, uma grande rocha em cima. Quando ele consegue chegar nessa rocha, é o ponto limite de onde, né, esses grandes caules não conseguem alcançar ele, ou seja, ele está teoricamente salvo dessa primeira parte, só que ele ficou apenas com, cara, a sua espada e com o seu aparato ali no pulso, e só. Ele perdeu o resto que ele tinha ali de equipamento. E daí ele olha pro horizonte, cara, e é um pandemônio, literalmente, assim. Porque esse tal Planeta da Morte, que é a Jenna, muitas coisas estão acontecendo, assim. Eu vi na Moçada Max, cara, então assim, ó, quando abre câmera e a gente tem em primeiro plano ali o Deck de costas, né? E toda a Jenna ali colocada pra gente. Tem mortes, tem seres, tem tudo que acontece ao mesmo tempo, assim. É um pandemônio por completo. A partir desse momento, tá, o que que acontece, assim? O Deck começa a partir sem muito saber para onde é que ele vai, mas ele chega ali numa parte próxima que tem, onde ele encontra algumas estruturas assim, que é o quê? Ele tem um machucado no braço, tá? E ele para próximo ali a um riacho. Quando ele para próximo desse riacho, ele começa a fazer um curativo. Ele pega um pedaço de planta, ele consegue fazer uma alteração ali por causa de um mecanismo que ele tem, no seu aparato do pulso e
passa como se fosse uma medicação, corta um pedaço ali que ele tem, né, da sua roupa, enfaixa, e daí ele vê dentro de uma outra plantinha um serzinho pequenininho azul. Ele pega esse serzinho azul, levanta assim e parece que ele vai até comer o bichinho. Só que daí o bichinho começa a inflar e começa a se transformar, grandes bolhas vermelhas começam a surgir nesse serzinho. E o deck pega e arremessa, cara, longe assim na água, dá 2 segundos, explode. Então ele já vai entendendo também, nós também espectadores, que esse planeta tem muitas e muitas surpresas, além de todo aquele pandemônio já que se prometia com aquela grande visão, além daquilo que o Quaid tinha avisado também antes, que era o grande planeta da morte, onde ninguém voltava, e que inclusive que o próprio pai deles tinha medo. Quando o deck está chegando próximo de uma parte um pouco mais aberta, tem grandes estruturas assim que são dentro da vegetação, cara, é difícil eu tentar explicar, assim, mas dentro dessa vegetação, como se fosse na parte mais de uma grama um pouco mais baixa, tem estruturas assim como se fossem grandes, cara, árvores, entendeu? Mas não são árvores, são estruturas ali que tem de vegetação. E essa vegetação, ela parece fechada. A partir do momento que o deck começa a aproximar da primeira delas, elas começam a inflar. Quando elas começam a inflar, pontas, como se fossem grandes espinhos, começam a aparecer. Então, se o deck se aproxima mais delas, elas vão fazer o quê? Elas vão inflar, 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 até o ponto de explodir, e sua explosão provoca o quê? Com que esses espinhos sejam arremessados. E daí o deck vai entendendo, começa a se aproximar de uma, vê o que está acontecendo, para, segue um pouco o caminho, daí a próxima que está ali já começa a fazer a mesma coisa, ele para, vai desviando, para. Só que daí ele olha para cima, tem um ser, cara, que está sobrevoando ali, que está simplesmente esperando com que o deck receba um daqueles espinhos ali e acabe dentro daquele veneno desmaiando. E como é que ele tem essa informação? Porque escuta-se uma voz. E o deck olha para o lado, e quem está presa, né, numa parte um pouquinho mais alta assim, da estrutura, está a nossa querida Tai, que é uma das sintéticas, interpretadas pela Elle Fanning. E a Tai começa a conversar ali, e a Tai é uma personagem extremamente falante, tá? Extremamente falante. Começa a explicar para ele o que vai acontecer. Que, justamente, né, aquele ser que está sobrevoando, ele está só esperando com que o deck receba ali a parte do espinho, entre o veneno, desmaie para que ele seja devorado. É isso que vai acontecer. O deck não responde, não dá atenção, e a Tai continua falando exatamente isso. Cara, me solta que eu posso te ajudar. Eu conheço muito bem esse planeta aqui, eu posso te ajudar. A partir do momento que o deck tenta atravessar, que o ser que está sobrevoando se aproxima dele também, uma dessas plantas, cara, infla, explode, os espinhos começam a ir para tudo que é lado, a próxima mesma coisa, e o deck vai tentando desviar até o momento que uma pega e o acerta. Ele pega, tira o espinho, e ele já tem o veneno automaticamente entrando no seu sistema, ele vai realmente desmaiar. A Tai grita que, tipo assim, é a última chance que ele tem de fazer justamente o que? Soltar ela, que ela tá presa assim em alguns arbustos, para que ela consiga ajudar ele, ou seja, consiga salvar ele daquele bicho que está sobrevoando e tudo mais. No seu último momento, cara, o deck tira ali, cara, como se fosse aquele bumerangue que ele tem do seu sistema ali do braço, e em vez dele jogar no ser que está sobrevoando, que já está esperando ali só ele cair no chão para vir devorar ele, ele arremessa na direção de onde está a Tai. E ele crava, cara, numa parte do arbusto bem do lado da Tai. Então a Tai consegue pegar e cortar os arbustos, se soltar. E quando o deck já está no chão e vai começar a ser devorado pelo ser que estava sobrevoando, simplesmente, cara, quem chega lá e acaba acabando com aquele ser voador é a Tai. A Tai chega e acaba matando o ser e acaba salvando o deck. Quando o deck começa a recobrar ali sua atenção, ele percebe o quê? Que a Tai, ela não tem suas pernas, ou seja, ela se explica que ela é uma sintética e que algo aconteceu que ela está sem as pernas. Então o que acontece a partir daí, cara? O filme começa a construir essa relação entre os dois personagens, tá? Onde é feito um acordo. Qual é o acordo? O deck não quer, de nenhuma maneira,
ter alguém junto com ele, porque ele é um Yautja e ele vai fazer toda a sua jornada de caçada sozinho, porque é isso que os Yautjas fazem. Só que daí a Tai coloca para ele que ela pode ser usada como uma ferramenta, não como alguém que vai estar ali junto com ele nessa jornada, como uma ferramenta, porque ela conhece exatamente como é que funciona aquele planeta, porque ela está ali há muito tempo e tudo mais, e que ela conhece também o querido Kaliski. Dentro de tudo isso, o Deck acaba aceitando, tá, que a Tai vá junto com ele. Então ele pega a Tai aqui pela roupa por trás e começa a levar, porque ela não tem as pernas. E daí começa toda uma sequência, cara, onde eles vão passando por paisagens e paisagens e descobrindo também algumas coisas sobre alguns outros insetos, inclusive, né, sobre não só insetos, mas seres por completos que tem dentro desse planeta. E tem um que se torna importante, que é o quê? Quando tá a Tai e o Deck passando por uma parte entre as rochas, que tem um riacho, esses seres estão o seguindo pelas paredes ali das rochas. E a Tai fala pro Deck que eles só estão com fome. E ela pega, tem na sua mão ali algumas bolinhas pretas, cara, que é com... não se explica bem no filme, mas é uma parte de alimento para esses seres. Oferece para esses seres ali vão se alimentam e deixam eles partirem. Então, a gente vai aprendendo alguns detalhes também sobre esse conhecimento da Tai e, ao mesmo tempo, sobre as espécimes e tudo mais. E vai se criando, tá? Eles vão passando por paisagens, paisagens, mas criando também uma relação ali mais próxima entre Tai e Deck, onde a Tai não para de falar um segundo, até o momento onde o Deck também conta o seu nome, porque é uma coisa que a Tai fica perguntando, e começa a se criar um laço entre esses dois personagens também, tá? A partir do momento onde eles chegam numa outra parte um pouquinho mais aberta, tá? Tem uma grama que não é verde. É uma grama que ela é um pouco mais prateada, que na verdade ela é como se fossem grandes espinhos cortantes, tá? Tudo ali é como se fossem grandes navalhas, assim. Ela não é uma grama. Só que quem está ali pastando, digamos assim, é um ser lá que também é alimento do Kaliski. Só que esse ser, ele só está transitando ali porque ele não se corta por causa da sua estrutura, né? De como ele é ali, realmente sua estrutura toda corporal e tudo mais. E o querido Deck diz assim, pô, se esse aqui é alimento pro Kalisto, também vai ser alimento para mim. Ele vai caçar ali, aquele ser. Só que como ele não tem como entrar, né, na parte ali de onde é essa grama, porque essa grama vai o cortar completamente, ele começa a escalar nas árvores laterais ali, para tentar fazer um ataque um pouco mais distante ou conseguir pular até onde está aquele ser ali. Como se fosse, cara, um grande rinoceronte, entendeu? É basicamente isso, essa espécime que está ali. E quando eles estão, né? O que acontece, cara? O Deck, ele cria como se fosse uma estrutura assim com cipózinhos, com coisas, tá? Para prender a Tai nas suas costas, ou seja, ele fica para frente e a Tai fica para trás, né? Presa como se fosse uma grande mochila aqui. Ao contrário de ficar levando ela simplesmente agarrada aqui pela parte de trás do corpo. A Tai fala pro Deck, assim, quando eles estão nas árvores, cuidado, porque aqui tem moluscos das árvores. E daí a cena segue, a cena segue, a cena segue. E daí, do nada, o Deck consegue fazer o quê, cara? Ele corta uma grande parte da árvore, que essa árvore cai próxima de onde está ali esse grande rinoceronte ali, que eu vou chamar de rinoceronte. Eles começam a atacar, só que daí eles acabam tendo que fugir, porque o rinoceronte começa a vir atrás deles. Quando eles estão nessa parte ali, onde já não tem mais essa parte toda dessa grama cortante ali, cara, eles estão caídos no chão, né? Tanto o Deck quanto a Tai. Esse rinoceronte ele vem correndo, cara, violentamente assim, e vai devorar os dois numa passada só. O Deck tira a espada e arremessa. O que ele arremessa dá bem aqui, ó, na frente, cara, desse rinoceronte. E ele tem, inclusive, assim, como se fossem duas proteções na sua frente que vai abrindo o espaço, tá? A espada, obviamente, passa bem, né, no meio dessa proteção aqui, acerta bem na ponta do nariz do rinoceronte e vai o cortando. E quando vai o cortando, o Deck e a Tai estão no meio e o bicho vai passando, cara, no meio dos dois aqui, sendo dilacerado pela espada. Só que antes que o Deck consiga pegar ali, tá? O que aconteceu?
Quando o deck estava planejando todo o ataque, um outro ser apareceu. E esse outro ser, cara, é um ser pequenininho, meio azul, assim. E ele também tá caçando esse grande rinoceronte. A Tai avisa, ó, tu não tá caçando sozinho. E aí olha pro lado, tem aquele bichinho ali. E aquele bichinho, ele consegue entrar nessa parte da grama toda cortante por causa da sua estrutura também. Ele se transforma como se fosse uma bola, tá? E vai rolando e vai quebrando toda essa grama cortante assim. E ele também foi atrás, né? Quando acontece ali o rinoceronte ir atrás do deck da Tai, quase matar eles, ele também foi atrás, ou seja, ele também está ali muito próximo desses acontecimentos. Antes que o deck consiga ir pegar a sua espada, o tal do molusco das árvores surge, cara, puxa os dois, o deck e a Tai, prende os dois, eles não conseguem mais se mexer, o deck não consegue acionar nem aqui o seu, né, o seu mecanismo aqui do pulso e vai devorar eles. Quando vai devorar eles, o tal do bichinho azul lá, que até agora, né, nesse momento do filme não se tem um nome nada dele, ele pega essa tira, ele vira essa estrutura novamente de uma forma de uma bolinha, que vira uma grande proteção com esses grandes escamas, ou seja, quando o molusco vai morder, ele não consegue morder, porque ele praticamente quebra, tá? Como se fossem os dentes ali, a estrutura toda dentária dele, por causa do bicho. E daí ele acaba soltando novamente o deck e a Tai, e nisso o próprio bichinho azul. Que o deck depois vai lá e consegue sim também matar lá o grande molusco e tudo mais. E daí se cria o que, cara? Essa estrutura toda do filme a partir dali, tá? A dinâmica que se tinha entre o Tai e o deck, tu tem mais um elemento nessa história, que é o bichinho azul. E o bichinho azul, cara, ele tem muito um aspecto de estar se sentindo muito próximo do deck pelo que o deck fez ali naquele momento. E o deck naquele momento também, por mais que ele não seja alguém que vá agradecer por ter salvo sua vida, a Tai fica falando essas coisas para ele. Pô, ele salvou, né, a tua vida e tudo mais, e deixa ele vir junto com a gente. E os três acabam ficando juntos, inclusive tem uma parte toda ali onde eles vão comer, e nesse momento todo de comer, o deck tá sentado, assim, com, cara, uma grande parte, assim, de carne, que era lá do tal do rinoceronte. Ele, inclusive, oferece pra Tai, e a Tai diz, cara, não, eu não como, né? Mas tem alguém que come. E quem tá louco, cara, pra pegar o pedaço, assim, é o bichinho azul. O deck corta um pedaço e dá pro bichinho azul ali. E o bichinho azul, cara, ele tem até um momento no filme que é justamente para criar essa relação toda e para que a gente goste dos personagens também, da interação dos personagens e para quebrar muito também essa parede que existe ali, né, de se aproximar e deixar se aproximar do deck, onde o bichinho azul começa a imitar muito tudo o que o deck faz nesse momento depois que eles jantam, mas absolutamente tudo. A postura, o jeito, pegar a espada, né, que, cara, é uma parte mais cômica que tem do filme ali também. Por exemplo, o deck pega a sua espada e o bichinho azul, como não tem espada, ele pega um graveto e quando ele raspa esse graveto ali no chão, a ponta do graveto fica pegando foguinho, assim. Porque na espada que tem, né, do deck ali, do Zialtia, tem, né, o campo de força ali. Então tem essas coisinhas assim que o filme vai criando. E a Tai fala que ela ainda tem esperança muito de encontrar a sua irmã. E daí a gente vai para onde está a irmã da Tai, que também é interpretada pela Ellie Fanning, que é a Tessa. O que a Tai contou pro Dex sobre a Tessa, tá? Que as duas elas foram criadas para trabalharem juntas, em dupla. Ou seja, a Tai sempre ficava no laboratório e a Tessa sempre ficava no campo. A Weyland Yutani mandou toda uma grande equipe de sintéticos para esse planeta, para Jena, para conseguir algo, tá? Que até nesse momento do filme não está claro assim o que é, mas para fazer estudos e tudo mais. O Kalisk acabou atacando essa instalação e nisso o que aconteceu? Uma das coisas foi a instalação, ela foi praticamente destruída, a Tai perdeu suas pernas e ela não sabe se a Tessa sobreviveu ou não. Quando a gente vai para onde está a Tessa, tá? Ela está sendo recuperada dentro da instalação
lá da Weyland-Yutani, tá dentro da nave da Weyland-Yutani, e ela conversa ali diretamente, né, pelo sistema todo da Weyland-Yutani com a mãe. E a mãe, a partir do momento que a Tessa se recupera, passa que a Tai está viva e que a Tai está com Yautja. E que a Tai precisa ser, assim como Yautja, finalizada. E que nesse momento, né, a Tessa, ela precisa finalizar a sua missão, porque a missão não está finalizada. A Tessa, junto com uma parte ali de sintéticos, né, da Weyland-Yutani, todos os outros sintéticos, tá? Eles são homens e eles são representados pelo mesmo ator, assim. Então eles têm a mesma faceta, assim. Eles são levados ali diretamente, cara da nave, para de volta ao planeta, para Diana, e começam a partir nessa busca, tá? Por aonde está a Tai. Começa a partir nessa busca toda. E também onde está o Deck, onde está o Yacht. Em um momento a Tessa acaba chegando na nave, tá? Por quê? O que aconteceu, né? Vamos voltar ali para o princípio onde o Deck estava na nave lá e a nave estava caindo na superfície e ele acaba saindo nesse tal, a navezinha como se fosse um bote de salva-vidas ali. A nave caiu, sim, na superfície. A Tessa entra lá, começa a caminhar pela nave e chega até uma parte de armamentos da parede, né? E pega vários armamentos que tem ali, né? Dos Yautja, dos predadores e tudo mais. Quando a gente começa a ir um pouco mais além no filme, tá? No outro dia da manhã, quando o Deck acorda, a Tai conta que deu um nome ali para o serzinho azul, que o nome virou Amiga. E é isso, tá? A gente conhece até agora esse personagem como Amiga. E o Deck diz assim, não, vamos deixar ela para trás, porque a Amiga tá dormindo, vamos deixar para trás e vamos partir para essa jornada, porque o Yautja não caça em grupo. E lembrando que, e inclusive ele próprio lembra a Tai, ela é apenas uma ferramenta, ela não está junto dessa jornada toda de caçada e tudo mais. Eles chegam até onde tá, daí já com a Amiga para trás, e chegam só com a Tai junto do Deck, onde aconteceu o ataque, onde era esse centro todo de pesquisa ali da Weyland-Yutani, que está praticamente destruído, algumas partes da instalação ainda continuam de pé, e uma dessas partes da instalação que continua de pé é justamente onde a Tai encontra ali suas pernas, tá? E começa a fazer o processo todo de recolocar as pernas ali, né, na parte de cima do seu corpo. Só que daí tem um momento ali de desavença entre os dois, tá? Porque o que acontece? A Tai fala, durante esse processo que está sendo recolocado as pernas ali pelas máquinas, que o Deck tem que ir embora. E o Deck fala que ele vai cumprir essa missão. E daí ele vira um monitor e vê que a Tai colocou lá no monitor o aviso que ela estava ali para que viessem até ela, viessem buscar ela, porque daí ela conta a verdade, o que o Weyland-Yutani está querendo fazer em Diana, o que ela está querendo fazer no planeta. E eles querem o Kalisk para eles. E daí o Deck fala, tá, mas eu tenho que levar o Kalisk por causa do clã, por causa do respeito, por causa, né, do manto, por causa de todo o ritual e tudo mais. E sai, né, eles têm um momento de desavença, e ele sai para fazer essa busca toda pelo Kalisk. E quem está justamente ali é o próprio Kalisk. E daí tem uma grande cena, cara, de ação entre o Kalisk e o Deck, onde chega-se, tá, num momento, inclusive que o Kalisk acaba arremessando o Deck, e o Deck acaba entrando, cara, porque ele é jogado, né? Ele entra dentro dessa parte de instalação que continuava de pé, que é onde está a Tai com as pernas sendo colocadas de volta, bate justamente na maca onde está a Tai, e as pernas elas ficam do lado e a Tai fica sem as pernas novamente, então é mais uma parte, né, mais cômica que tem no filme. A luta continua do Deck contra o Kalisk e simplesmente o Deck consegue derrotar o Kalisk, vai lá e arrebenta, cara, no pescoço dele ali, decepa o Kalisk. E daí o Deck, quando acha que ele é vitorioso, existe algo que tinha acontecido segundos antes, tá, nessa luta ali. Porque quando o Deck consegue acertar, como se fosse uma pata do Kalisk, essa pata ela volta. Quando o Kalisk está sem essa cabeça, acontece todo um momento de regeneração do Kalisk. Então, para que o Weyland-Yutani quer o Kalisk, tá? Porque essa regeneração se completa, tá? A parte da cabeça com a parte do corpo, ela vai se juntando, se aproximando,
fechando e se remonta o Callisto. O Callisto tem esse poder de se regenerar. Então, a Weyland-Yutani quer o Callisto para ela porque ela quer, sim, entender, estudar e conseguir extrair esse poder todo de regeneração que existe nessa criatura chamada Callisto. Então, para isso que eles querem. E nisso o deck vê isso acontecendo de verdade. Só que nesse momento, como aquele aviso todo que a Tai tinha colocado lá no sistema para que viessem, né, os outros sintéticos lá buscarem ela, chega, comandados pela Tessa, o grupo todo de sintéticos, e a Tessa, usando inclusive uma das armas que tem do próprio Predador, atira e explode, cara, toda uma questão que congela o Kalisk e congela junto o próprio deck. O deck acorda na nave, tá? Na nave do Weyland-Yutani. E quando ele acorda, ele está sendo experimentado, digamos assim, pela Tessa. E quem está ao lado ali, presa também no sistema, é a Tai, que nesse momento ainda não está, digamos, com o seu sistema ligado. Ele está sendo como se fosse tendo uma leitura ali, ou seja, ela não está ligada, né? Ela está ali completamente plugada no sistema da Weyland-Yutani. E a Tessa conversa com o deck e recebe sim a ordem que ela precisa realmente ali levar o Yautja junto com ela. Vira como se fosse um bônus de toda a missão. É basicamente isso, tá? Então o deck vai ser levado junto. Quando a Tai recobra os seus sentimentos e ela... seus sentimentos recobra ali e ela é religada, a Tessa recebe a ordem da mãe de finalizar a Tai. Por quê? Porque a Tai ela não cumpriu sua missão. Então, simplesmente é para Tessa fazer a mesma coisa que o pai... Olha a questão, né? O pai do Quay e do deck mandou o Quay matar o deck porque ele era fraco demais. Agora a mãe da Weyland-Yutani manda a Tessa matar a Tai. E tem uma questão no filme que é muito falada assim, ó, por um momento pela Tai e pelo próprio deck, na verdade, sobre questão de irmãs, por causa dos irmãos. Então, muito que essa dupla toda, criada para trabalhar em conjunto, né, da Tai e da Tessa, seriam, na verdade, irmãs. E agora, nesse momento, tem que acontecer o inverso, ou seja, a Tessa tem que finalizar ali e executar também a Tai, justamente por essa questão de não ter completado sua missão e também não ser alguém importante para a continuidade da Weyland-Yutani. Não é. Então é essa ordem que recebe. Só que a Tessa não faz isso com a Tai nesse momento e manda um dos outros sintéticos lá entrar e estudar ali, né, o Yautja e acabar com a Tai, né, finalizar ali a Tai, executar a Tai. Quando entra esse outro sintético, ele começa o processo ali junto com o deck, começa a estudar o deck, começa a provocar um grande sofrimento no deck, tá? E a Tai começa a ter essa questão toda dos sentimentos, tá? E ela tem um sentimento de agradecimento, ela tem esse sentimento do sintético a mais, entendeu? Pelo deck. E ela acaba assim contra-atacando, né, o sintético e consegue fazer com que o quê? O deck seja libertado. E a partir desse momento que o deck é libertado, tá, ele foge nessa parte toda da nave. E a gente descobre que, na verdade, ele não estava na nave, cara. Ele estava ali ainda no planeta, superfície do planeta, só que numa uma parte de instalação móvel, que está simplesmente como se fosse um grande caminhão que está andando ali, abre-se a porta traseira e o deck pula e foge. A Tessa volta para onde está acontecendo ali toda a questão e decide mandar o que os sintéticos fazerem, cara? Encaixotar a Tai. E que eles vão sim voltar para a nave e vão partir ali do planeta, vão ir embora de gema. E nesse momento, o que o deck precisa fazer, tá? Ele precisa ir e completar a sua jornada. Porque o que tem uma questão muito importante, tá? Ele acaba encontrando, logo depois que ele cai ali desse sistema móvel que tem da Weyland-Yutani, tá? Ele acaba encontrando a amiga. E ele para na frente da amiga, e agora que ele conheceu quem é realmente o Kalisk, entende o quê? Ali é como se fosse um Kalisk criança. Ou seja, por que aquele ser estava sozinho o tempo todo?
E por que aquele ser estava tentando se aproximar, inclusive, dele ali? Porque ele está sem ninguém mais nesse planeta, porque ele perdeu, na verdade, alguém nesse planeta. Ou seja, quem que ele perdeu? Ele perdeu a sua mãe, digamos assim, que é a Callisto. Então ele é um jovem Kalliski que está ali colocado nesse momento. E vira, sim, novamente aliado do deck. O deck fica junto com a amiga, Mini Kalliski. E tem uma questão no filme, tá? Que é o quê? Naquele momento lá que estava tendo a interação entre os três, que eles estavam ali para comer e tudo mais, que o deck pega, oferece ali daí um pedaço para, né, a amiga comer tudo mais, um pedaço lá do rinoceronte. A amiga pega e espirra algo azul no deck. Que a Thay explica pro deck que, na verdade, aquilo ali é algo de respeito que o ser está fazendo para o deck, como se quisesse dizer, tu faz parte do meu clã. Nesse momento que tem o reencontro do deck com a amiga, o deck pega e espirra na amiga ali para dizer que também faz parte do clã, para ter essa união entre esses dois ali. E daí, o que faz o deck, cara? Ele começa a usar tudo que ele aprendeu dessas outras criaturas do planeta para usar como arma. Ou seja, ele vai lá naqueles bichinhos que estavam nas montanhas, que tinham o riacho e tudo mais, que a Tai tinha uma alimentação para dar para eles, e daí eles não fariam nenhum mal. Ele vai lá, oferece essa alimentação e pega um desses bichinhos para ele. Vai lá e onde tem aquelas plantas que inflavam e soltavam os espinhos, coloca algo sobre as plantas ali para usar elas como arma também. Vai lá onde tinha aquele bichinho azul que começava a inflar e começava a criar aquelas bolhas todas vermelhas que ele atirou no riacho lá e explodiu. Pega vários também, prende nas folhas ali para usar como bombas também. E vai junto com a amiga para fazer uma grande invasão na base da Weyland-Yutani, onde está a nave da Weyland-Yutani, inclusive, para resgatar a Tai. E também para agora resgatar, né, a Kalliski. Não mais para matar a Kalliski, também para resgatar a Kalliski. E a partir dali, cara, tem uma grande sequência toda de ação, onde vai tendo essa duplação, digamos assim. Enquanto que a amiga tá em um caminho ou outro lá fazendo ação, em outro caminho tá o deck fazendo ação, e usando todos esses artifícios. Inclusive, cara, o serzinho aquele que caminhava nas montanhas, que tinha um riacho no meio, e ele atira como se fosse um ácido. E o deck, inclusive, deixa ele aqui no ombro, como se fosse aquela arma mesmo que os predadores têm aqui. E essa arma, inclusive, quem está com ela e que pegou na nave lá do Quay é a Tessa. A Tessa está com aquela arma colocada aqui no ombro. E vai tendo toda a sequência. E uma das coisas todas que também é uma parte cômica do filme, mas que é usada, antes deles partirem ali, como é que eles sabem onde está realmente a instalação toda, né, da Weyland-Yutani? Como que o deck e a amiga sabem? Eles voltam lá, na parte toda que teve o ataque lá, né, do Kalliski contra o Weyland-Yutani, que foi o momento onde a Tai perdeu as pernas tinham ficado lá, né? O deck vai lá, pega as pernas e aciona elas ali, e elas começam a andar sozinhas na direção de onde está o resto do seu corpo. E é assim que eles descobrem onde está realmente a Tai, que é nessa parte toda da base ali de operações dentro do planeta ali da Weyland-Yutani. A sequência toda de invasão segue até o momento onde eles encontram a Tai e a gente tem essa parte de reconexão, digamos assim, entre, né, parte de baixo com parte de cima da Tai. Inclusive tem uma grande sequência de ação ali que a parte de baixo ela derrota um dos sintéticos e mata. Cara, inclusive assim, ó, corta o pescoço de um dos sintéticos ali, apenas a parte de baixo, apenas as pernas usando, assim. E tem também algumas coisas cômicas, cara. É uma grande sequência de ação que vai seguindo, não tem como ir descrevendo sobre ela, tá? Uma das coisas é, pô, as pernas ali, sabe, fazendo coisas ao mesmo tempo que a amiga tá fazendo coisas, ao mesmo tempo que o deck tá fazendo coisas, até o momento que eles encontram a Tai, e daí encontram a Tai tá junto com eles, e chega o momento deles encontrarem a Tessa, por quê? A Tessa tinha mandado, tá, que tudo ficasse pronto para eles partirem já em 20 minutos. Momento em que começa a ter a invasão do deck do querido amiga lá, junto com as pernas da Tai. Então esse tempo está correndo ao mesmo tempo. A Tai vai até onde está ali o Kalliski, quando a Tai já está remontada, para soltar o Kalliski, tá? E consegue,
mas não através de si. Cara, a Tai e a amiga matam um sintético, tiram ali a cabeça dele e vão usar os olhos para libertar, né, naquela parte de leitura, libertar o Kalisk de onde está preso. Na luta final do Deck contra a Tessa, isso tá no pôster do filme já também, não sei, eu não me lembro de cabeça se aparece no trailer, tá, mas tá no pôster do filme. Um dos pôsteres do filme aparece ali a Tessa, usando uma grande estrutura, cara, onde ela é ali a pilota dessa estrutura, cara, uma estrutura gigantesca ali, como se fosse um grande robô, e a Tessa está com a arma aqui do Predador junto, colocado no ombro. E tem esse grande confronto, cara, que vai acontecendo ali, inclusive, no momento onde, tá, a Tessa vai usar ali a arma e vai matar o Deck, quem surge para ter esse confronto final? Kalisk. O Kalisk surge, luta todo o confronto final ali contra a Tessa e devora a Tessa. Quando devora a Tessa, parece que tudo tá resolvido no filme, porque daí fica a Tessa morta dentro ali do Kalisk, tem a Tai já recomposta, junto com o Deck e junto com a amiga. Inclusive, tem um momento que se aproxima ali, cara, a amiga junto com a Kalisk, né? Junta-se mãe e filha. E parece que as coisas estão resolvidas, parece que, né, tudo está realmente concluído. Só que não. O que acontece? Simplesmente explode o Kalisk. Ele começa a congelar por dentro e explode. E a Tessa já surge completamente desfigurada, assim, e tem uma última luta da Tessa junto daí com a Tai. E essa última luta, daí com a participação do Deck também, é o momento onde a Tessa finalmente é vencida e é finalizada. E daí tem um momento onde, cara, né, o que aconteceu, assim, a amiga, junto com a Kaliska, logo no momento onde aparentemente a Tessa estava derrotada, estava dentro da Kaliska, eles se aproximam, assim, fica cabeça com cabeça, assim. Depois da Tessa estar realmente, né, derrotada, o Deck vai lá, arranca, né, a arma do ombro da Tessa e diz que não pertence a ela. Vai lá até onde está a amiga e faz também o mesmo gesto, que agora eles são parte do mesmo clã. E o filme dá uma passagem de tempo breve, porque a gente volta pro planeta lá dos Yautja e vai até onde é o clã do pai do Deck. E quando ele chega lá, ele joga, né, a cabeça justamente da Tessa. O pai, cara, né, diz que aquilo não significa nada e parte pra cima do filho e eles têm um grande confronto, cara. Tem uma grande cena de luta entre os dois ali, que, um pouquinho antes, cara, o que acontece? Logo que ele chega e joga essa cabeça, antes dos dois começarem a lutar, o pai com o filho novamente, acontece de dois ali, guerreiros Italjas, né, serem mandados pelo pai para matar o Deck vai, vence os dois, cara, assim, ó, muito rápido, muito fácil. E o pai já identifica que o Deck está um pouquinho diferente, digamos assim. Eles lutam, o Deck vai e acaba matando o pai, tá? Porque justamente é essa posição toda que se constrói. E quem surge daí vindo da nave é a Tai. E a amiga agora já cresceu um pouco, não é mais aquele serzinho azulzinho pequenininho. Já está tornando, né, tá, digamos assim, adolescente, já ficando numa parte visual parecida com o que era realmente a sua mãe, que era a Kalisk. E o filme acaba, cara. O filme acaba com essa derrota do pai e a colocação que a Tai fala pro Deck que ele é o Deck dos Yautja. Só que daí o Deck responde assim, não, eu tenho meu próprio clã. E o próprio clã é quem? É ele, a Tai e, né, o nosso querido amiga. E o filme acaba, aparece na tela, né, Predador, Terras Selvagens, e volta a cena. Como se fosse uma cena pós-créditos, tá? Que na verdade é colocada ali, cara, 2 segundos depois que aparece já o letreiro final do filme. Onde vários e vários Yautja começam a surgir dessa parte de onde é o clã, começam a pegar suas espadas, suas coisas todas, e escuta-se um grande barulho. O Deck, a Tai, né, e a amiga viram para um lado e tá vindo uma grandiosa nave. E a Tai pergunta quem é. E daí o Deck fala, é a minha mãe. E daí nisso o filme acaba. Então, galera, esse aqui é, né, o relato completo com todos os spoilers, lembrando que não tem como descrever cena de ação, não tem como, é possível de tanta coisa que acontece. O ritmo desse filme, cara, é muito bom porque ele é
é um ritmo muito linear pro bom, ou seja, ele tem um ritmo, cara, extremamente bem feito, tá? Ele não tem momentos de paradas, ele é um ritmo realmente em progressão sempre, isso é uma coisa boa também, ou seja, essas sequências de ação, elas compõem muito nessa parte também. Galera, coloquem mais comentários o que acharam aqui de todos os spoilers de Predador Terras Selvagens, e não esqueçam também de dar aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui!